Olá, pessoal. Hoje é um dia que fará daqui a uma semana a comemoração da Páscoa. Então, é um dia que eu escolhi para falarmos sobre a data de uma forma diferenciada. No número 10, a gente já falou sobre a Páscoa em si, mas hoje eu vou comentar com vocês sobre dali do momento que houve toda aquela maravilha de ele voltar até um pouquinho antes da entrega dos dons. O tema de hoje é os 50 dias do Pentecostes, para acontecer o Pentecostes. Os 50 dias que Jesus apareceu vivo, materializado, fazendo coisas maravilhosas que pouca gente sabe, comenta e nem lê. Então, para que a gente comemore uma Páscoa bem mais, não é aquela coisa carregada de ficar sempre lembrando do assassinato, ele próprio sabia desde sempre que passaria por isto. É triste, mas vamos comemorar as mensagens que ele deixou, aquelas significações que ficaram para sempre, os símbolos que eram e são e sempre serão iniciáticos das verdades divinas, tá bom? Então, tudo hoje eu vou ler. Peguei da Bíblia todas as partes que falam sobre esta época. Inicio quando Jesus pronuncia: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, ele inclinou a cabeça e desencarnou. E aí então aconteceu uma ventania, um terremoto, uma saraivada de chuva de pedras imensas, que Oswaldo Polidoro comenta que ali houve até desencarne. Porque as pedras que caíram do céu, a gente vê caindo aqui também gigantescas, pegando nas cabeças das pessoas. Então, na Bíblia está: a terra se fendeu, e o centurião que estava na frente dele e os guardas, vendo tudo aquilo, tiveram muito medo, passaram, todo mundo saiu correndo, gritando e falou: verdadeiramente era este o Filho de Deus prometido. Mas só que já tinha desencarnado. Depois que isso aconteceu, com esse sinal é que ele se tocou. Todas as multidões que presenciaram esse espetáculo, vendo o que tinha acontecido, voltavam batendo o peito, porque tem manifestações que os judeus antigamente faziam de rasgar a roupa na tristeza, jogar areia, assim, enfim, então eles batiam no peito. E todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que tinham seguido ele o tempo todo, desde a Galileia, estavam de longe olhando tudo isso acontecer. Madalena, Mãe Maria, a mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu, a Salomé, toda essa turma feminina que formava uma turma até que nada pequena. Sempre seguiram ele, sempre serviram quando ele estava na Galileia, enfim, e muitas outras que tinham vindo com ele para Jerusalém. Então, como era a preparação? Os judeus, para que não ficasse nunca um corpo, preparação da Páscoa, né? Uma grandiosa festa judia. Para que não ficasse corpos na cruz, porque aquilo era um castigo para ficar de exemplo, eles pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos três, para que depois fossem tirados de lá, para não ter que ficar ali, guardas, todos eles tinham família e tal. Então, os soldados quebraram a perna dos outros dois primeiro e depois
ficaram olhando para ele, mas quando eles chegaram perto de Jesus, eles viram que ele já estava desencarnado. Então, não quebraram as pernas dele e um dos soldados furou com a lança o baço. Ele esvaiu em sangue. Para quê? Ah, mas já estava desencarnado. Sim, estava, mas as escrituras tinham que se cumprir, nenhum osso lhe será quebrado. Então, como estava lá, aconteceu. Outro trecho diz: olharão para aquele que traspassaram, ficarão olhando para ele, enfim. Como era véspera do sábado, que era dia da preparação, o sexta-feira que a gente chama de Sexta-feira Santa, olha o paradoxo, ou hipocrisia, não sei. Sexta-feira Santa. Como era o dia da preparação daquela festa suntuosa, apareceu lá rapidamente um homem rico chamado José, natural de Arimateia, que é um cidadão dos judeus. Digo a vocês que este homem há pouco desencarnou, esteve reencarnado entre nós, é o profeta o patriarca Isaac. Ele é o mesmo José de Arimateia, outra vida dele, membro do Sinédrio, muito bom, muito justo. Ele não tinha consentido naquele conselho que fizeram. Ele disse que não queria que assassinassem ele. Ele estava esperando o reino de Deus, como tinha sido avisado, e de escondidinho ele era discípulo de Jesus também. Então ele foi ao Pôncio Pilatos e perguntou: posso tirar o corpo de Jesus? Pilatos falou: já morreu? Sim, admirou-se. Tudo isso está na Bíblia, estou lendo de forma corrida. Aí ele mandou certificar, se não fosse mentira desse homem, e tendo-se certificado, o centurião veio, ele falou: tudo bem, pode levar o corpo. Então ele foi sepultado às pressas no lugar onde Jesus foi crucificado, naquela mesma localidade, não, não ali da crucificação, naquela região. E no jardim dessa casa dele, ele tinha uma grande caverna que ele mandou cavar. Tudo isso eu creio que o mundo espiritual trabalhou para que acontecesse. Então, esta localidade onde ele foi colocado, ele era o primeiro a entrar. Foi sepultado às pressas, num sepulcro novinho, onde ninguém havia sido posto ali, aberto na rocha, e o Nicodemos, aquele que de noite veio ter com ele também, tem nas cerimônias deles lá que antes de enterrarem tem que colocar um perfume. Então ele levou um composto do perfume formado por mirra. Existe pé de mirra aqui, a gente tem. O que não temos é aloés, não é aloe vera, é aloés, que é uma madeira, uma árvore bem cheirosa. Então, esse composto dá um perfume que eles usavam. Pegaram o corpo de Jesus, envolveram em pano de linho, tudo de acordo com o costume, e preparou a sepultura, e já estava amanhecendo o sábado, acabou tudo isso, e aí então, por ser véspera de sábado e por estar perto, puseram Jesus e rodaram a grande pedra para fechar o sepulcro. Madalena, mãe Maria, a mãe de José, as mulheres que tinham vindo da Galiléia seguiram o José de Arimateia quando ele foi levar o corpo. Então, essas mulheres todas viram o sepulcro novo e como, de que forma o corpo foi depositado ali. Se viraram e foram embora. No dia seguinte, elas reuniram-se os principais sacerdotes, não as mulheres, os sacerdotes, os fariseus, diante de Pilatos, e falaram assim: Senhor,
Lembramo-nos que aquele enganador, que seria Jesus, quando ainda estava vivo, afirmou que depois de 3 dias eu ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, furtem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro, porque eles já estavam assumindo que foi um erro por causa dos fenômenos que aconteceram. Aí Pilatos disse: vocês têm uma guarda, torne-o, vão até lá, torne o local seguro, e eles foram e tornaram seguro o sepulcro, selaram a pedra, deixando ali a guarda. Tinha guarda o tempo todo. Já no domingo, que se for levado em consideração o calendário daqui, seria o ano de 27, porque tem aquele erro de calendário, enfim. Terra e céu se moveram na ressurreição, e passado o sábado, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes de outra categoria, de outro tipo, para irem ungir. É costume que volte no local, troca os panos e lava o corpo com perfume. Bem de madrugadinha, sendo ainda escuro, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias, e como tinha tido um grande terremoto, elas olharam um anjo do Senhor que desceu do céu, removeu a pedra e estava sentado em cima da pedra. E o aspecto dele era com a cor do relâmpago, olha a descrição, deve ser cintilante, enfim, vestes brancas como a neve. O medo dele, e de medo dele, os guardas tremeram, e eles ficaram como mortos, ou seja, o mundo espiritual pode fazer isso com a maior facilidade. Abriram-se os sepulcros, eu não sei se vocês já escutaram falar isso. Os sepulcros da cidade se abriram, não sei se foi com o terremoto ou se porque o mundo espiritual queria deixar bem claro que todos os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que quer dizer que já sabemos que eles surgem em vida, que a gente não desencarna. Alguns estavam ali deitados e levantaram-se, saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram para muitas pessoas. Vai somando a quantidade de efeitos físicos maravilhosos que o povo daquela época passou, testemunhou de diferente e grandioso. Então, eis que alguns das guardas, chegando à cidade, anunciaram para os príncipes lá dos sacerdotes tudo aquilo que tinha acontecido. Olha, aconteceu assim, assim. Mas, para não dizerem que só foi aquele sepulcro, vê, outros sepulcros se abriram e muitos caminharam pela cidade. E congregados, eles com os anciãos do conselho, conversando entre si, vocês podem imaginar o que faremos agora, né? Deram dinheiro para os soldados e falaram assim, muito dinheiro. Digam para o povo que vocês vieram de noite, vieram de noite na onde vocês estavam fazendo guarda, os discípulos de Jesus, e que vocês estavam dormindo e viram que descobriram que ele foi furtado. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, a gente vai colocar vocês em segurança, não se preocupem de serem presos.
esses guardas que foram corrompidos para mentir. Receberam o dinheiro e fizeram direitinho como eles foram instruídos. Eles foram pela cidade afora, avisando entre os judeus, e até hoje eles acreditam que isso tenha acontecido. Quando nasceu o sol, uma pessoa perguntava para as outras: quem vai tirar aquela imensa, assim, desses que iam, porque já era hora de passar os perfumes e tal, quem vai, quantas pessoas vão para tirar aquela pedra gigantesca do lugar? Uma pedra redonda, imensa e gigantesca. Então, olhando, quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra já estava tirada da porta, enorme, entraram lá dentro, mas cadê o corpo dele? Então a Madalena correu para o Pedro e para João. Todo esse pedaço, toda vez que é João Evangelista mencionado, nesse trecho da Bíblia está o discípulo a quem Jesus amava. Como sabemos que era João Evangelista, eles eram primos, então eu vou falar João Evangelista, porque senão toda vez repete o discípulo que Jesus amava. Então, Madalena correu para o Pedro e para o João Evangelista para contar. Levaram ele lá do sepulcro e a gente não sabe onde eles puseram. Então, o Pedro saiu com o João correndo. Os dois saíam correndo, mas o João era mais novo, correu mais ligeiro do que Pedro, chegou primeiro, abaixou-se e viu os panos de linho deixados em cima da pedra, mas ele não entrou. Chegou o Pedro, que estava, e aí entrou no sepulcro, viu os lençóis, e o lenço que se coloca em cima do rosto, que estava em cima da cabeça de Jesus, não estava com o pano, mas enrolado num lugar à parte. Paro aqui de ler a Bíblia para dizer para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. É costume entre os judeus, pelo menos é o que diz uma pessoa que gravou um filme, que quando você foi comer na casa de alguém que você já acabou, não quer mais, e para manifestar que está tudo certo, que você gostou muito, você dobra o seu guardanapo que você usou, porque a pessoa que está servindo os pratos sabe que você ainda vai comer mais, porque o guardanapo está amassado. Quando você já terminou e ficou satisfeito, você dobra o guardanapo, avisando para ela, dona da casa, gostei muito, voltarei. Então, eles colocam esse trechinho aqui com ênfase. O guardanapo, o lenço que estava no rosto, estava dobrado à parte, como se Jesus dissesse: voltarei. E ele saiu admirando tudo aquilo que tinha visto. Aí entrou João Evangelista também, olhou e falou: então ele ressuscitou, ou seja, já não está mais entre os desencarnados, ou seja, com o corpo dele não está. Eles ainda não sabiam a escritura, mas a escritura diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, esta cena era necessária, que eles vissem que ele não está, o corpo não está mais lá. Isso para o mundo espiritual não foi a mesma equipe que fez o trabalho de nascer sem pai material. É outra equipe mediúnica que trabalhou para desmanchar o corpo. E aí voltaram todos para casa e a Madalena chorando, chorando, foi lá para o sepulcro. E quando elas, olhando perplexas, chegaram perto, elas viram dois homens, as vestes resplandecentes, e elas, com muito medo, abaixaram o rosto. Aí eles disseram:
Por que buscais o vivente entre os mortos? Deixando bem claro que ele não está morto, que ele está vivo. Ninguém sai do corpo, sim, mas não morre, só desencarna. E ele continua, não está mais aqui, ele ressuscitou, lembrai-vos de como vos falou, ainda na Galileia. Convém que eu, o Filho do Homem, seja entregue na mão dos homens, pecadores, que eu seja sacrificado, crucificado, e no terceiro dia ressuscite. E aí elas lembraram dessas palavras. Aí esse senhor brilhante falou: vem, vem ver o local. Entraram no sepulcro e lá dentro tinha um jovem sentado na direita, vestindo uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. E o anjo respondeu, dizendo para elas: não tenha medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus. Eu sei que ele foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou, como ele tinha avisado. Eis aqui o lugar onde puseram ele, é aqui, mas vão para a cidade e digam a todos os discípulos, digam a Pedro que ele vai na frente, já está na frente dele indo para Galiléia. Ali, na cidade, vocês vão vê-lo como ele vos disse. A gente fala, mas tinham que dar o recado para ser uma mulher, para avisar todo mundo. Oswaldo Polidoro falava, mas as mulheres se espalham rapidinho a notícia. Mas, na verdade, outra coisa eu devo acrescentar, Madalena e Jesus sempre tiveram uma vida de muita intensidade. Ela, por exemplo, nesta vida, sempre foi vidente muito profunda. Conversava muito com Jesus sobre espiritualidade, chegou até a dar um ciúminho com Pedro, todos eles que também eram. E então eles sempre foram muito, muito chegados, muito próximos. E algumas vidas dessa ela descreve num livro que chama Perdoa-te, e nesse livro está a descrição de 5 vidas dela. E aí saíram lá apressadamente, fugiram do sepulcro, porque elas estavam com muito, muito susto, tremendo de medo, com muito medo. E Maria, chorando, abaixou-se e viu, para olhar o sepulcro, né? E viu 2 homens vestidos de branco assentados, onde estava o corpo de Jesus. Um na cabeceira, um nos pés, e falaram: mulher, por que choras? Levaram o meu senhor, e eu não sei onde puseram. Aí voltou-se para trás, aí a Madalena se voltou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não percebeu que era Jesus, ela achou que era o jardineiro, aquele que toma conta do jardim ali, daquela pessoa rica. E ele falou: mas por que você está chorando? Quem você está buscando? E ela falou: foi o senhor que levou? Diga para mim, onde você pôs, eu levo ele. E ele falou: Maria, com o mesmo tom de voz. Maria Madalena, Maria de Magdala, onde ela nasceu. Ela se virou, correu para ele, Rabone, que significa mestre. Jesus foi ao encontro dela, dizendo: eu vos saúdo. Não tenha medo. Abraçaram, as mulheres todas chegando, abraçaram os pés dele, adoraram, reverenciaram, e Jesus disse: não me toquem, não me detenham, não me toquem. Veja só a frase: não me toquem, porque eu ainda não subi a meu Pai, mas vá falar aos meus irmãos que estão na Galileia, e lá vocês vão me ver, e digam a eles que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Para aqueles que ouviram dizer que Jesus era o próprio Deus, esta frase deixa bem claro que ele diz: eu vou subir
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Está aí essa frase para ser muito bem lembrada. E isso era de manhã do domingo, que para eles é o primeiro dia da semana. Ele tinha então aparecido justamente para Maria Madalena, que tinha aqueles pecados, aqueles 7 espíritos em volta dele, que ele tirou, falou: "Vá, não peque mais". Tudo isto é sinal, sinal de apreço para quem se arrepende e vai trabalhar, enfim. Então, elas saíram correndo para avisar os 11, porque Judas já tinha suicidado, arrependido também, porque vai ficar o tempo inteiro, a vida por todo o infinito afora, surrando no sábado de aleluia, não sei por quê. Aí elas falam: eu vi ele". E então todas as outras relataram as coisas para os apóstolos e os apóstolos parecendo assim: "Vocês estão delirando? Que isso?" E não deram muito crédito, sabe. À tarde, mais à tarde, nesse mesmo dia, se manifestou em outra forma para 2 deles, daqueles que da roda, que estavam de caminho para o campo na estrada indo para Emaús, que era longinho de Jerusalém. E eles iam comentando tudo aquilo que tinha acontecido e comentavam e discutiam, e Jesus aparece para eles. Lembra que ele falou: "Onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, lá estarei", e o assunto era ele. E ele se aproximou andando com eles, mas ele fez com que os olhos deles próprios não vissem Jesus que estavam ao lado deles. Andando, olhando para o chão assim, não viram, até que ele perguntou: "Que palavras são essas que vocês caminhando trocam entre si?" Aí eles pararam tristes e um deles, chamado Cleopas, falou: "Acho que você é o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que aconteceram nesses dias". Ele perguntou: "Quais? O que aconteceu?" "Que coisas?" Ele falou as coisas a respeito de Jesus o Nazareno, o profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte. Ele começou a contar. Crucificaram ele. E a gente estava achando que era ele que ia remir Israel, trazer a redenção de Israel. E hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. A verdade é também que até as mulheres do nosso meio se encheram de espanto, porque elas foram de madrugadinha para com os perfumes, não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinham visto anjos que disseram que ele estava vivo. Aí, alguns dos que estavam conosco foram no sepulcro e eles contando a história para Jesus e Jesus escutando. Acharam ser assim como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus lá. Então ele disse para eles: "Nécios e bobinhos, né? Tardos de coração, para creres nas coisas que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória?" Dando bronca. Começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou o que dele se achava nas Escrituras, falou tudo. Que estava prometido, que ele viria, que não haveria um moço, falou tudo. Ele foi falando e foi chegando na aldeia e fez como quem ia para mais longe. "Não vou com vocês". E eles então falaram: "Não, fica conosco. Já é tarde, o dia já se foi. Entra para ficar conosco". E ele entrou, sentou na mesa, pegou o pão no mesmo gesto de sempre,
abençoou, sorriu e partiu. Nessa hora, Jesus faz com que eles entendam o que aconteceu. Aí eles arregalaram o olho e reconheceram, e quando eles olharam, sorrindo, ele desapareceu. Isto é fenômeno mediúnico. Aparecer e desaparecer, é para quem pode. É um domínio perfeito do corpo espiritual. E isso de Jesus era anunciado. Eles falaram um para o outro assim, não era que o nosso coração ardia quando a gente, pelo caminho, ele nos falava e abria as escrituras, os fatos, perdão, das escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram, correram para Jerusalém, encontraram os 11 reunidos, e aí ele falou: o Senhor ressuscitou, sim, e apareceu a Simão. E aí eles contaram tudo o que aconteceu no caminho e como ele se fez conhecer na hora de partir o pão. Nem assim eles acreditaram. No domingo à tarde, enquanto eles estavam falando nisso, os discípulos reunidos com a porta fechada, por medo dos judeus, né? Jesus apareceu no meio deles. Paz esteja convosco. Eles estavam preocupados. Paz. E a porta trancada. Aí eles olharam espantados, com medo. Será que há um espírito? Mas ele diz: por que vocês estão perturbados? Porque surgem dúvidas em vossos corações. Olhem minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Porque tinha a marca de onde foi martelado o cravo que prendeu na madeira. Apalpa, veja. Um espírito não tem carne e osso, e vejam, eu tenho, sou eu mesmo. Apalpe-me, veja bem. E dizendo isso, mostrou os pés, a mão, o lado, a ferida do lado, todo mundo se alegrou e disse pela segunda vez: a paz esteja convosco. E não acreditando ainda a eles, por causa da alegria, admirados, Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aqui para comer? E eles deram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, que era a comida da época, que era muito comum. Ele comeu junto com eles, diante deles, e lançou no rosto deles a incredulidade, a dureza de coração, porque eles não acreditaram que tinham visto e que ele já tinha ressuscitado. São essas palavras que eu falei para vocês enquanto estava na carne. Que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele fez com que a cabeça de todos entendesse. Sim, tudo aconteceu, tudo que estava escrito se tornou realidade. Assim está escrito que o Cristo iria padecer e que no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para que os pecados fossem remidos, pregasse por todas as nações, iniciando por Jerusalém. Tanto é que o livro dos Atos começa nesse ponto. E aí, então, vós sois testemunhas dessas coisas, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, Jesus anuncia que ele vai comandar o trabalho dos apóstolos, e todos os atos dos apóstolos estão no próximo livro da Bíblia. Este é o período entre o desencarne e o início dos trabalhos. Vós sois testemunhas destas coisas, e havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados vão ser perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem, o pecado será retido. Ou seja, todos esses apóstolos tiveram uma abertura nas mediunidades que tinham para o trabalho que ele anunciou que iniciaria. O Tomé não estava com eles quando Jesus veio e diziam os outros apóstolos: nós vimos o Senhor, sim. E ele falou: se eu não ver o sinal dos cravos na sua mão, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado machucado, eu de jeito nenhum vou acreditar. 8 dias depois, os discípulos estavam ali reunidos e o Tomé estava com eles dessa vez. Jesus chegou de novo, da mesma forma, porta fechada, trancada. Ele surge do meio de nada e fala: paz esteja convosco. E disse para o Tomé: chega aqui com o teu dedo, Tomé. Veja a minha mão, chega com a tua mão, coloca aqui do meu lado e não mais seja incrédulo, seja crente. Aí ele fala: meu Senhor, meu Deus. E Jesus disse: porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E até hoje essa palavra perdura, né? Então, mais para frente, ele aparece nos sete discípulos que estavam ali perto do mar, onde eles pescavam. Simão Pedro, Tomé, o Tomé, Natanael, os filhos dois de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos, enfim. Aí o Pedro falou: eu vou pescar, nós vamos com vocês. Saíram, entraram no barco, e naquela noite eles não pescaram nadinha. De manhãzinha, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. E Jesus disse: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: nada, não pegamos nada. Ele falou: então vai e jogue a rede do lado direito do barco que vocês vão encontrar. Aí eles lançaram ali pertinho a rede, perto do barco, e eles não conseguiam puxar de tanto peixe que pegaram. E, para espanto deles, também a rede não estourou. Aquele João evangelista disse para Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele pôs uma túnica porque ele estava despido e se lançou no mar, indo correndo para a praia. E os outros discípulos vieram com o barco, puxando a rede para trazer. Eles não estavam longe. E trazendo os peixes também, né? Então, o Pedro chega, puxa a rede para a terra e contaram, são 153 peixes imensos. E, apesar de serem tantos, a rede não estourou e Jesus disse: venham comer. Nenhum discípulo ousava perguntar quem é, porque eles estavam percebendo que era Jesus. Aí muita gente pergunta: mas como que não percebem que é? Quando desencarna, a feição de paz, ligeiramente mais jovem, aquelas exalando, inclusive, uma luz interna completamente diferente, não é aquele Jesus de andar para cima e para baixo, cansado, atendendo os outros, e a roupa branquinha, enfim. Chegou Jesus, pegou o pão, deu a eles, como o peixe também, e esta foi a terceira vez que ele se manifestou diante dos discípulos depois que ele saiu, ressuscitou. Que eles dizem ressuscitou, mas materializou-se diante dos homens. Aí chega a vez de Pedro ser
incumbido de tudo aquilo que ele ia fazer logo em seguida. Quem já leu o livro dos Atos sabe que os 12 primeiros capítulos são reservados às funções que Pedro fez naquela região todinha. Paulo só vai iniciar o trabalho a partir do capítulo 13, a descrição que Lucas fez. Aí Jesus pergunta para tudo no mundo espiritual, para que fique bem marcado, é feita a explanação ou o convite 3 vezes. Aqui não é diferente. Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? E ele, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Aí Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, igualzinho, pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez, você me ama. Sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando você era mais moço, você se vestia a si mesmo e anda. Se ali está na Bíblia a palavra cingias, ou seja, colocar aquela roupa ou amarrar alguma coisa na cintura. Você se vestia a si mesmo e andava por onde queria, mas quando você for velho, Pedro, estenderás as mãos e outro vai te vestir e vai te levar onde não queres. Então ele entendeu, Pedro entendeu que estava Pedro a receber o aviso de que ele desencarnaria para glorificar Deus. E ordenou: siga-me. E João? Perguntou Pedro. E o Pedro viu que o João estava seguindo também naquela ceia. João é aquele mesmo que encostou assim sobre o peito de Jesus e perguntou: quem é que vai te trair? É o mesmo João Evangelista. E ele perguntou: e ele, o que será? E respondeu, o Pedro perguntou, né, do João, o que será? Eles andavam muito juntos. Ele respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tens tu contra isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos tudo isso que Jesus falou, que João não desencarnaria. Jesus, porém, não disse que não desencarnaria, ele disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tu tens com isso. E ele próprio, foi ele, João, que escreveu essa parte, ele diz: sabemos que o testemunho é verdadeiro, e Jesus se apresenta vivo para muita alegria. Ele aparecia no meio da família, a família sentada para comer, ele sentava junto, davam risada, faziam orações em conjunto, mas isso não está na Bíblia. Mas foi motivo de muita alegria esses primeiros dias, e são só testemunhos de quem participou, que foi muitas e muitas e infalíveis provas nesse espaço de tempo, falando coisas, relatando fatos concernentes ao reino de Deus. Então, aqui termino falando para vocês que na sexta-feira que vem nós vamos estar em reunião em família, como é costume, talvez alguém sim, alguém não, comendo um almocinho gostoso. Jesus já se comunicou dizendo: comam o que quiserem. Se o bacalhau está caro, come salsicha, o que quiserem, sabe? Não vai ser comendo uma coisa cara que vai haver homenagem a ele. Não tem nenhum ritual, não tem nada exterior que homenageia Jesus ou que demonstra a nossa tristeza porque aquilo aconteceu com ele. Ele próprio diz: as escrituras tiveram cumprimento. Então, lembre-se que este dia foi o início, o desencarne dele, da parte final da missão dele, que era a entrega dos dons.
Então, domingo vai ser a comemoração da prova que ele deixou da eternidade do Espírito, da prova que existe vida depois da vida e que nós retornaremos a Deus em brilho, em glória. Então, nos próximos 50 dias, que a gente vai passar depois desta festa, a gente pode lembrar que ele estava trabalhando muito, mas muito, para preparar a gloriosa festa que foi a entrega dos dons para a humanidade toda. Aí sim acaba a missão dele. Aí ele pode dizer promessa cumprida. Este foi esse período. Boa Páscoa, pessoal.